Imagine um rei tão poderoso que seu nome era respeitado e temido por todos os povos da terra. Esse era Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Seu domínio era tão impressionante que ninguém ousava desafiá-lo. Seu império cresceu, seus exércitos conquistaram cidades e a capital Babilônia se tornou o centro do mundo conhecido, com riquezas, palácios grandiosos e construções que pareciam tocar o céu. Mas por trás de todo esse poder, havia um homem dominado pelo orgulho. E essa vaidade foi sua maior queda. A história de Nabucodonosor, contada na Bíblia, não é só sobre vitórias militares ou poder político. É uma história de alma, de um homem que foi levado ao topo, mas que precisou cair no fundo do poço para entender que, por mais poderoso que alguém seja, diante de Deus, todos somos pequenos. Nabucodonosor foi um instrumento usado por Deus para cumprir planos maiores, inclusive para corrigir o povo de Israel. Mas ele também foi corrigido. E sua correção veio da forma mais impressionante possível, sendo transformado em um ser que viveu como um animal. Aproveite e inscreva-se agora no canal Lições para a Vida. Aqui você encontra histórias reais de superação, reflexões emocionantes e também lições inspiradoras da Bíblia. Ative o sininho para receber cada nova mensagem que pode tocar o seu coração e fortalecer a sua fé. Ele nasceu em uma noite tranquila na antiga Mesopotâmia. A cidade de Babilônia festejava, pois havia nascido o filho do rei Nabopolassar, o libertador da Babilônia do domínio cruel dos assírios. A criança foi batizada de Nabucodonosor. Desde cedo, cresceu ouvindo sobre a coragem e os feitos de seu pai. Aprendeu que o mundo era dividido entre os que mandam e os que obedecem. E ele não nasceu para obedecer. Cresceu curioso, observador. Nas ruas movimentadas de Babilônia, enquanto mercadores vendiam especiarias e artesãos construíam estátuas e armas, Nabucodonosor prestava atenção em tudo. Conversava com viajantes, lia pergaminhos de sábios e sonhava em fazer algo ainda maior do que seu pai havia feito. Sua inteligência era impressionante, mas seu desejo de poder era ainda maior. Ele sabia que estava sendo preparado para algo grandioso e sentia dentro de si que havia nascido para dominar. Com o tempo, passou a acompanhar seu pai nas reuniões do palácio, nas estratégias de guerra e nos julgamentos reais. Via como o poder era exercido, como os inimigos eram vencidos e como a política era feita tanto com alianças quanto com ameaças. Quando Nabopolassar morreu, o trono passou para ele. A responsabilidade era enorme, mas Nabucodonosor não se abalou. Ele acreditava que estava pronto. O mundo logo descobriria que aquele jovem não era apenas herdeiro de um império, ele era um rei conquistador. Logo veio o primeiro desafio ao norte. Os egípcios e os restos do exército assírio se uniram para enfrentar a Babilônia. A batalha seria em Carquemis, uma cidade importante para as rotas comerciais. Nabucodonosor partiu com seus soldados, atravessando rios e desertos. Quando chegou, mostrou que não era um simples sucessor, mas um líder nato. Lutou com estratégia e força. A vitória foi esmagadora. Os inimigos recuaram, derrotados. A notícia se espalhou, um novo grande rei havia surgido. Quando voltou à Babilônia, foi recebido como herói. Mas ele não estava satisfeito. A vitória em Carquemis era só o começo. Seus olhos estavam agora em Judá, uma nação pequena, mas resistente. Judá ficava entre grandes impérios e tentava se equilibrar entre o Egito e a Babilônia. Nabucodonosor via isso como uma afronta. Em 597 a.C., o rei Joaquim tentou se rebelar. A resposta foi rápida. Nabucodonosor cercou Jerusalém, invadiu a cidade, levou o rei cativo e depois fez o mesmo com seu sucessor. Ele saqueou o templo de Salomão e levou consigo tesouros, utensílios sagrados e milhares de judeus. Entre eles, um jovem chamado Daniel, que mais tarde mudaria sua vida.
Mesmo depois da vitória, Nabucodonosor ainda se preocupava com a lealdade de Judá. Colocou um novo rei, Zedequias, esperando obediência. Mas em 586 a.C., Zedequias também desafiou a Babilônia. O rei babilônico voltou com fúria. Dessa vez, destruiu tudo. Jerusalém foi arrasada, o templo queimado, nada ficou de pé. Foi uma demonstração brutal de força, e o mundo compreendeu, ninguém podia se opor a Nabucodonosor. Mas ele queria mais do que conquistar. Queria deixar um legado eterno. Queria que Babilônia fosse a cidade mais gloriosa que já existiu. De volta à Babilônia, Nabucodonosor decidiu fazer mais do que governar. Ele queria deixar uma marca eterna no mundo. Seu plano era transformar a cidade não só na capital de um império, mas no centro do universo. E assim começou a maior obra de sua vida, a construção da Babilônia gloriosa. A cidade virou um canteiro de obras. Trabalhadores de todos os cantos do império foram reunidos. Havia escravos, artesãos talentosos, engenheiros, escultores, pintores, arquitetos, cada um com uma função. Eles erguiam torres altíssimas, portões gigantescos, palácios decorados com ouro e pedras preciosas. E no coração da cidade, ergueram templos para os deuses da Babilônia, com destaque para Marduk, o mais adorado de todos. Entre as obras mais impressionantes estava a Torre de Etemenanque, que muitos acreditam ser a mesma da lendária Torre de Babel. A construção subia ao céu em andares e era vista de longe, como se quisesse alcançar as estrelas. Mas nada se comparava aos jardins suspensos criados para sua esposa, Amites. Ela sentia falta das montanhas verdes de sua terra natal. Então Nabucodonosor mandou erguer jardins em andares elevados, com árvores, flores e fontes de água, como se as montanhas estivessem suspensas no ar. Era tanta beleza que muitos achavam que aqueles jardins eram mágicos. Enquanto tudo isso acontecia, o rei se sentia cada vez mais orgulhoso. Ele via sua cidade crescer, via as construções ficarem prontas e sentia que não havia ninguém no mundo igual a ele. Só que esse sentimento de grandeza começou a incomodar seu coração. E foi aí que vieram os sonhos. Nabucodonosor começou a ter visões estranhas durante a noite. Um sonho, em especial, o assustou profundamente. Ele viu uma estátua gigante. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de uma mistura frágil de ferro com barro. De repente, uma pedra, que não foi cortada por mãos humanas, voava e atingia os pés da estátua. A estátua inteira desmoronava e a pedra crescia até virar uma grande montanha que dominava toda a terra. O rei acordou assustado. Chamou seus sábios, seus magos, seus astrólogos, mas ninguém conseguia explicar o que o sonho queria dizer. Até que alguém lembrou de Daniel, o jovem judeu que havia sido levado cativo anos antes e que agora servia no palácio. Ele era conhecido por sua sabedoria e por ter dons especiais. Mesmo relutante, Nabucodonosor mandou chamar Daniel. O jovem entrou no salão do trono com calma. O rei contou o sonho e Daniel escutou com atenção. Depois, falou com segurança. Este sonho, ó rei, é uma mensagem de Deus. A cabeça de ouro representa o Senhor e seu reino glorioso. Depois de ti virão outros reinos, cada um inferior ao anterior. Mas no final, Deus levantará um reino que destruirá todos os outros. Um reino eterno que nunca será destruído. As palavras de Daniel ecoaram na mente de Nabucodonosor. Pela primeira vez, ele ouviu que seu império não duraria para sempre, que haveria outros depois dele, e que no fim tudo seria substituído por algo maior, vindo do próprio Deus. O rei ficou abalado, mas também reconheceu a sabedoria de Daniel. Deu-lhe honras e o colocou em uma posição importante no palácio. Mas por dentro, Nabucodonosor não estava satisfeito. Ele não queria ser lembrado como parte de uma estátua. Queria ser tudo.
Queria que sua glória fosse eterna. E foi então que teve uma ideia ousada, mandou construir uma estátua gigantesca feita de ouro puro, dos pés à cabeça. Ela seria colocada numa planície larga, onde todos poderiam vê-la de longe. Era uma declaração ao mundo: eu sou o verdadeiro rei, acima de todos. Quando a estátua ficou pronta, o rei emitiu um decreto: todos os povos, línguas e nações deveriam se curvar diante dela. Quando os instrumentos musicais tocassem, todos deveriam se ajoelhar em adoração à estátua. Quem desobedecesse seria lançado vivo numa fornalha ardente. Era uma ordem que não permitia discussão. No dia marcado, milhares de pessoas se reuniram. A música começou a tocar. Todos se ajoelharam, menos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram judeus, servos do mesmo Deus de Daniel, e não se curvariam diante de nenhum ídolo. A notícia chegou até o rei, que ficou furioso. Mandou chamá-los e lhes deu uma última chance. Se não se curvarem, serão jogados no fogo. E quero ver quem será o Deus que poderá livrá-los. Mas os 3 responderam com firmeza: ó rei, o Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha. Mas mesmo que ele não nos livre, saiba que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a estátua que levantaste. A coragem dos jovens deixou Nabucodonosor ainda mais irritado. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. O fogo era tão forte que os soldados que levaram os jovens morreram ao se aproximar. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no fogo. Mas logo algo estranho aconteceu. O rei olhou e perguntou: quantos homens jogamos lá dentro? Seus conselheiros responderam: 3, ó rei. E ele disse: então por que vejo 4? E o quarto parece com um ser divino. Os jovens andavam no meio do fogo, ilesos. E havia um 4º homem com eles, um ser que brilhava como a luz. As chamas não os tocavam, suas roupas não queimavam, nem o cheiro de fumaça havia neles. O rei, perplexo, se aproximou da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Eles saíram andando. Todos ficaram admirados. Era impossível acreditar no que viam. O fogo não havia feito nenhum mal. O rei ficou em silêncio por um instante. Depois declarou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há outro Deus que possa salvar assim. Mesmo depois de tudo que presenciou dos sonhos misteriosos, da interpretação de Daniel e do milagre na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, o coração de Nabucodonosor ainda estava cheio de vaidade. Ele reconheceu o poder de Deus por um momento, sim, mas logo voltou a se encantar com a própria glória. A Babilônia crescia, seus jardins floresciam, seus palácios brilhavam sob o sol. E ele continuava acreditando que tudo aquilo existia por causa dele. Era como se os milagres que viu tivessem perdido o efeito diante do brilho de suas próprias realizações. Os dias passaram, os meses se foram, e o rei continuava investindo na beleza e no esplendor da cidade. Ele acreditava que estava construindo algo eterno. Seus olhos passeavam pelos templos dourados, pelos terraços repletos de árvores, pelas torres que cortavam os céus. Em seu coração, uma ideia ganhava força: ninguém era maior do que ele. Nenhum Deus, nenhum homem, nenhum reino. E então, numa noite em que tudo parecia perfeito, enquanto caminhava pelo terraço do palácio, ele parou, olhou para a cidade e disse em voz alta: não é esta a grande Babilônia que eu construí com minha força e para a glória do meu nome? Foi nesse exato momento que algo sobrenatural aconteceu. Antes que pudesse terminar sua frase, uma voz poderosa ecoou do céu. Era clara, firme e soava como um trovão dentro de sua mente. Ó Nabucodonosor, sua autoridade foi tirada de você. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais, comerá capim como bois. Isso durará até que você reconheça que o Altíssimo é quem governa os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. Naquele instante,
Sua mente mudou. Ele gritou, mas sua voz parecia distante, desconectada do próprio corpo. Seus pensamentos ficaram confusos. A razão desapareceu. Seus servos, seus soldados, seus conselheiros todos olharam assustados, enquanto o rei, antes tão altivo, se lançava ao chão e corria como um bicho selvagem. Ele fugiu para o campo, deixando para trás o trono, a coroa, os títulos. Durante 7 anos, viveu como um animal. Dormia ao relento, comia o que achava no chão, bebia de riachos. Suas roupas se desfizeram. Seus cabelos cresceram e se tornaram como penas de águia. Suas unhas ficaram compridas como garras de ave. Aquela figura suja, irreconhecível, era o homem que antes governava o mundo com mãos de ferro. Enquanto o tempo passava, a Babilônia seguia sem seu rei. Muitos devem ter pensado que ele havia morrido. Outros talvez acreditassem que havia sido amaldiçoado pelos deuses. Mas a verdade era que Nabucodonosor estava vivendo um processo profundo de transformação. Lá no fundo, na solidão, sem trono, sem soldados, sem palácios, algo começou a mudar dentro dele. Ele passou a refletir. Começou a lembrar do que Daniel havia dito. Começou a entender que sua força era limitada, que o seu império, por maior que fosse, ainda era pequeno diante do Deus que criou o céu e a terra. Ele, que se achava invencível, agora dependia da chuva para beber e da grama para comer. Toda sua arrogância foi sendo triturada, dia após dia, até que só restou um homem fraco, quebrado, consciente de que tudo que tinha era dom de Deus. E foi nesse estado de humildade profunda que um dia ele olhou para o céu. Pela primeira vez em anos, ele ergueu os olhos não com orgulho, mas com arrependimento. Naquele instante, algo mudou. Sua mente foi restaurada. Em clareza voltou. Aquele véu de loucura se desfez, e as primeiras palavras que saíram da sua boca não foram de reclamação, nem de autoelogio. Foram palavras de reconhecimento. Agora eu sei que o Altíssimo reina sobre os reinos dos homens e que ninguém pode se comparar a ele. Ele voltou para o palácio. Foi recebido com surpresa, mas era um homem transformado. Não era mais o rei arrogante que se achava um deus. Era um homem que entendia que sua posição era uma responsabilidade dada por Deus. E a partir daquele momento, governou com outra visão. Ainda era um líder firme, mas agora sabia que acima de tudo estava o Senhor do universo. Nabucodonosor terminou sua vida em paz, consciente de que toda a glória pertence a Deus, e deixou para o mundo não apenas os jardins suspensos, os templos, as muralhas e as torres, mas também uma lição eterna por maior que seja o homem. Ele nunca será maior que seu Criador. E quando o orgulho domina o coração, a queda é certa. Mas se houver arrependimento, Deus é misericordioso para restaurar tudo. Essa é a história real de um rei que passou por todos os extremos, que conheceu o topo do poder e o fundo da humilhação, que viu com seus próprios olhos a força do Deus verdadeiro, um homem que foi quebrado, mas não destruído, corrigido, mas não abandonado. Um rei que viveu como bicho, mas que terminou seus dias como adorador. Nabucodonosor nos ensina que tudo que temos, seja poder, riqueza, conhecimento ou influência, só faz sentido quando reconhecemos que Deus é quem nos dá. Ele mostra que não há glória verdadeira fora da vontade do Senhor, e que mesmo depois da queda é possível recomeçar. Deus não rejeita o coração quebrantado. Pelo contrário, é ali que ele age com mais força. Se essa história falou com você, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que todo o poder vem de Deus. E se quiser continuar ouvindo histórias bíblicas cheias de fé, transformação e verdade, inscreva-se no canal. Aqui você encontra mais do que fatos do passado, você encontra lições para viver hoje. Porque o Deus que mudou a vida de Nabucodonosor é o mesmo que pode mudar a minha e a sua.